Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Sou a professora Stephanie, professora de História. Você já me conhece porque a gente tem conversado aqui pelos vídeos, se aventurado pela história juntos, né? Tem trazido algumas coisas diferentes para você conhecer durante esse momento. E hoje a gente vai continuar fazendo isso, né? Vamos conhecer coisas novas e prometo que vai ser muito legal. Mas antes da gente começar, aquele recado básico que acho que você já até sabe. Tudo aquilo que eu for conversar com vocês aqui no vídeo tá lá no seu livro didático de história também, tá? No volume 2. Então é bem importante você lembrar isso, né? Pra depois, quando você tiver acesso ao livro, você dar uma olhadinha nele. E pra gente começar, eu gostaria de perguntar pra você, qual que é a sua forma de lazer favorita, preferida? Eu, por exemplo, eu gosto muito de museus, sou historiadora, né? E gosto muito de cinema. Mas o lazer, ele acontece em vários locais, né? Não só nos cinemas, não só no museu, pode acontecer dentro da nossa casa. Enfim, é aquele momento de descontração, que a gente pode brincar, que a gente pode fazer várias coisas que a gente gosta e que é muito legal, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Até hoje, existem diferentes espaços de lazer. E o que são esses espaços, né? Como eu falei pra vocês, o museu é um espaço, o cinema é um espaço, mas também tem outros, como os parques, como as praças, como tantos outros lugares da nossa cidade que são públicos, certo? E que a gente tem acesso e pode ir lá brincar, pode jogar uma bola com os nossos amigos, pode fazer várias coisas. Claro, não nesse momento, não é momento pra isso agora é momento de ficar em casa. Mas é pra gente lembrar de coisas que a gente faz no nosso lazer quando a gente tá fora de casa, nesses espaços públicos. Aqui a gente consegue dar uma olhadinha numa imagem de um coreto. O que é isso? É um espaço, geralmente numa praça, onde antigamente era muito comum que as pessoas se reuniam, se encontravam para conversar, para ver coisas de música, né? Às vezes apresentações. Enfim, era um espaço bem tradicional de lazer das cidades. Em algumas cidades ainda tem alguns coretos. Mas hoje em dia, a maioria das cidades, né, quando a gente quer se divertir, quer fazer alguma coisa, a gente vai numa praça, a gente vai num parque. Então a gente percebe que ao longo do tempo, a forma de lazer, ela também vai mudando. Mas vamos falar agora de um lazer, gente, que não sei se faz parte da sua rotina, mas faz parte da minha. Eu gosto muito de rádio. Você ouve rádio? Pode ser que não. Não sei, cada um tem um gosto, né? Mas o rádio é um tipo de lazer muito legal. E a gente vai entender um pouquinho de como que era no passado. Será que é igual hoje em dia? Porque, por exemplo, às vezes hoje em dia a gente quer ouvir um rádio e tal, a gente ouve pelo nosso celular, a gente tem alguns sites que a gente pode acessar, pode ouvir podcasts, pode conhecer outras coisas que lembram a cultura do rádio, mas que não são isso, né? Então a gente vai entender um pouquinho de como que é verdadeiramente o rádio. O rádio no passado, né, era o quê? Era enorme, gente, porque não dava pra usar, tipo, no celular, não tinha toda essa tecnologia. E ele era utilizado para as pessoas saberem as notícias da cidade, as notícias do país, e também para se divertir, porque existiam as radionovelas, ou seja, as pessoas, né, existiam pessoas que iam lá no rádio contar histórias, e elas faziam os barulhos e apresentavam as músicas. Só que não era igual hoje quando a gente vai ver, sei lá, uma novela na TV. Não, porque tinha tudo que ser ao vivo. Não dava pra cortar, não tinha edição, não tinha gravação, como, por exemplo, eu tô fazendo aqui com vocês. Não existia isso. Então tinha que ser tudo no Se Vira nos 30. Tinha que ser tudo ao vivo. E aí era essa forma de lazer. Então, muitas vezes, as pessoas, elas esperavam as radionovelas ansiosamente nas casas, assim, as famílias, pra ouvir aquilo, pra entender aquilo que estava acontecendo, pra poder se divertir. Aqui a gente tá vendo a Emilinha Borba. Ela foi considerada uma das rainhas do rádio do Brasil, porque ela cantava, ela participava desses programas, então ela tava praticamente, né, fazia parte da rotina de muitos brasileiros. Bom, falamos do rádio e agora a gente vai falar de outra coisa que eu gosto bastante, que já falei pra vocês. Vamos falar sobre o cinema. Você sabia que o cinema nem sempre foi da forma que ele é? Pois é, pessoal. Antigamente o cinema, na verdade, ele começa a partir de um stop motion. Sabe quando a gente pega um caderno nosso e aí tem uns desenhos aqui na ponta e a gente vai fazendo assim e vai passando rápido? Pois é, o cinema começa dessa forma. Ele surgiu lá na França há pouco mais de 100 anos. E o primeiro filme, gente, só tinha 50 segundos.
E depois, quando os filmes começaram a se aperfeiçoar, não era mais naquela tecnologia, como eu falei pra vocês, do stop motion, de uma máquina que passava rápido as imagens, eles começaram a ser gravados com câmeras mesmo, não as câmeras digitais, igual a gente tem hoje em dia, mas elas não captavam som. Então tudo tinha que ser mudo, tinha que ser preto e branco, também tinha que ter legendas, e elas geralmente estavam acompanhadas de músicas pra ter esse fundo no cinema. Então aqui a gente pode dar uma olhadinha no Charlie Chaplin, que é um grande nome desse cinema mudo, desses primeiros filmes. E aqui a gente pode ver de um dos filmes bem famosos dele, que é o Tempos Modernos. Até parece, né, que ele tá ali numa engrenagem. Na verdade, essa é a crítica do filme, é uma crítica às fábricas, tal, é bem legal. Mas a gente pode perceber essa imagem aqui. E como que é hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem filme na nossa casa, se a gente quiser assistir pelos canais da internet, a gente tem televisão na nossa casa de uma forma que dá pra acessar filmes e dá às vezes pra acessar a internet. A gente tem os cinemas 3D, 4D, 5D, 6D, gente, nem sei mais quantos Ds tem, mas assim, ó, é muito D. E que trazem uma nova realidade, assim, que a gente parece que tá dentro do filme. Então isso vai mudando com a história também. As tecnologias, jeito que exibem os filmes. Mas agora que a gente também já falou sobre isso, entender um pouquinho sobre o rádio, sobre o cinema, sobre os espaços públicos, eu vou contar pra vocês a história do teatro. Você já foi no teatro? Ou você já fez um teatro aí na sua escola? Ou você gosta de teatro? Eu, por exemplo, eu gosto bastante. E o teatro, ele não surgiu do nada, pessoal. Ele surge há muito, mas muito tempo atrás, lá na Grécia Antiga. E ele surge numa festa para um deus, que se chama Dionísio. Eles começaram a fazer essa festa para representar o deus e representar diferentes coisas que eles viam na sociedade, lá na Grécia Antiga. Então, os primeiros temáticas de teatro não tinham temáticas como a gente tem hoje em dia, né? De tipo, sei lá, falar de um filme que a gente gosta ou dos desenhos que a gente gosta. Não tinha isso. Eram tragédias ou comédias. E nessas tragédias, as histórias eram tristes, eram de heróis, tal, mitologia, deuses, mas eram tristes. E as comédias eram sátiras, ou seja, eles tiravam sarro de pessoas que eram conhecidas na Grécia. E eu vou contar um segredo pra vocês. Aqui a gente tá dando uma olhadinha no Teatro de Epidauro. Esse é um dos teatros mais antigos do mundo. Ele é usado como base para a construção da maioria dos teatros que a gente tem hoje em dia, né? Tipo o Espaço. E dizem que se você jogar uma moeda ali no meio dele, lá no meio, tá vendo, gente? Porque aqui na imagem a gente pode perceber que a arquibancada dele é bem alta. Diz que até a última pessoa que tá lá na última bancada consegue escutar, porque era muito perfeita a arquitetura deles. Mas passamos por isso e agora eu vou falar de outra coisa muito legal pra vocês. O futebol. Você gosta de futebol? Eu gosto. Olha, gente, não sei jogar muito bem, não sei se você sabe jogar, mas eu gosto de assistir, né? Às vezes a gente assiste na TV, por exemplo, a cada 4 anos a gente tem a Copa do Mundo, se une com a galera, gosta de assistir, tem tantos campeonatos de futebol, não é mesmo? Mas o futebol, ele também é considerado uma forma de lazer do brasileiro, tanto que a gente é muito conhecido pelo futebol, né? E esse futebol não surge do nada também, ele também foi mudando com o tempo. O futebol começou aqui no nosso país há mais ou menos 100 anos, com o Charles Miller. Ele veio da Inglaterra, trazendo 2 bolas e trazendo também um livro de regras desse futebol. Só que naquela época, eram só as pessoas mais ricas que poderiam jogar. Com o tempo foi passando e esse esporte, né, acabou se democratizando, ou seja, começou com todo mundo tendo acesso a ele e se tornando esse grande fenômeno que é no nosso país. E ainda existe uma outra forma de lazer que eu garanto que você gosta também, que é a leitura. Você gosta? Porque assim, gente, se eu mostrasse aqui pra vocês, eu tenho muitos livros, né? Mas o quê? Sou historiadora, então geralmente a gente gosta de ler. Mas a leitura também é um hábito muito gostoso, porque a gente pode ler, a gente pode descobrir novos mundos, a gente pode descobrir novas histórias, e enfim, existem muitos mundos pra gente descobrir com a leitura. Então, olha, quero que você leia, hein? Vale tudo, a gente tem que ler. Beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Até!